para a inversão da sustentação oral. E eu me baseio no recente habeas corpus 560-587 de São Paulo, foi contra a 8ª Câmara Criminal, e o ministro Ribeiro Dantas, em 10 de fevereiro, concedeu uma liminar e assim foi feito. E não houve problema algum, até porque a defesa, em todas as situações, deve falar por último. Custos legis somos todos nós que operamos do direito, né? Temos que trabalhar e observar a boa aplicação da lei. E o Ministério Público, por mais que semanticamente se sustente, ele não é só o parecerista, ele também é parte, tanto em primeira instância quanto em segunda. Essa é uma orientação que está surgindo e que valoriza os próprios julgamentos, mesmo em caso de denegação. Ele se formaliza com a defesa falando por último, como acontece em todos os processos penais democráticos aí mundo afora. Esse é o requerimento, senhor presidente. Tá bom, doutor. Doutor Maurício, se manifeste, por favor. Pois não, senhor presidente. O tema não é novo já nesta Câmara, já foi decidido em outras 2 oportunidades. Eu tenho já uma manifestação pronta a respeito disso. Cito precedentes do Supremo Tribunal Federal, do Supremo Tribunal de Justiça, em ordem absolutamente oposta à reivindicada pelo ilustre defensor. O Ministério Público não é parte do habeas corpus, não tem nada a ver com a impetração do habeas corpus, de modo que estou aqui numa condição de ouvinte, falaria apenas se tivesse o que dizer, a impetração não é do Ministério Público, não há razão pela qual o Ministério Público deva falar primeiro. O Ministério Público pode, inclusive, abrir mão de falar, como muitas vezes o tribunal deixa no habeas corpus sequer de abrir vista ao Ministério Público para parecer escrito. Porque se o Ministério Público dada a faculdade até de não falar, não é? Por que teria, então, falar por primeiro em tema de habeas corpus? Temos aqui decisões que são do ministro Celso Peluso, da ministra Carmen Lúcia, do ministro Marco Aurélio, todos eles, em pleno, manifestando oposição a esta ideia. De modo que o Ministério Público gostaria de falar a seu tempo e, à sua vez, se assim julgar necessário. Obrigado. Obrigado, doutor. Com a palavra o relator, doutor Heitor. Boa tarde, senhor presidente. Eu cumprimento a todos, ao digno advogado e também ao digno procurador de justiça. Eu concordo plenamente com o doutor procurador de justiça, o digno doutor Maurício Antônio Ribeiro Lopes. A impetração é por parte do advogado, né, em favor de um paciente. Ele é que provocou a jurisdição em segundo grau, né, e ajuizando a ação originária aqui perante o tribunal. Então, quem deve falar por primeiro é o impetrante. Doutor, então está decidido já, nesse sentido, que quem fala primeiro é o impetrante. O senhor está com a palavra, doutor. Excelência, então eu requero que fique consignado na ata de julgamento, por favor. Bom, excelentíssimo senhor presidente desta colenda da Câmara, excelentíssimos senhores magistrados, componentes da egrégia turma julgadora, eu quero, neste momento, homenagear a todos os componentes desse tribunal, na pessoa do meu querido, meu colega, ex-colega, o doutor Vico Manhas, né, que tão bem representa a magistratura com os caminhos mais libertários do que esses impostos pelo nosso Código de Processo Penal de inspiração fascista. Bom, esse habeas corpus, ele começou no dia 22 de maio deste ano e foi atualizado por 2 vezes, uma com a prorrogação da temporária e agora, ao longo de quase 5 meses depois da impetração, ela se transformou numa prisão preventiva em 18 de setembro deste ano. E também obedecendo e trazendo no seu bojo o mesmo argumento já inspirado para a decretação da prisão temporária. Logo, o decreto de decretação da prisão preventiva fala nos indícios suficientes de autoria e aí coloca representados especialmente pelo relatório policial, pelo laudo e tal, e ainda, também em caráter especial,
o interrogatório policial do Coronel Denis Franco de Oliveira, que está às folhas 359. E ele diz o seguinte: o interrogado não soube o que aconteceu na chácara naquela quinta-feira, pois não esteve presente, mas acredita, e aí descreve todo o roteiro de que teria acontecido na prática do delito pelos três acusados, Vitor, Denis e o paciente desses autos, Joaquim. Portanto, esses indícios de autoria são questionáveis, na medida em que a pessoa não sabe nada, mas ele acredita que foi assim. E em cima disso, e obviamente isso também com base nos laudos técnicos realizados no local dos fatos e o laudo necrológico, disseram haver a existência de indícios suficientes. Mas o mais importante agora é a questão da decretação da prisão a granel. São três envolvidos, Vitor, Denis e Joaquim. E essa decretação, ela não individualiza a razão da prisão preventiva a cada um deles, sabendo que estamos lidando com seres humanos, com características próprias diferentes, né? Então, é tudo num bolo só. Os incomparáveis foram colocados como comparáveis. Então, o primeiro argumento da prisão preventiva viola claramente o artigo 315, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, que foi instituído pela recente pacote anticrime, né? Muito bem. E uma coisa curiosa, todas as regras processuais que foram instituídas agora, de caráter do sistema acusatório, que é aquele que a Constituição determina, apesar do ministro Fux e a sua penada, né? Que suspendeu toda a questão do 3A e do 3B, fazendo um retrocesso de décadas aí de estudos de vários eminentes juristas. Então ele diz o seguinte: primeiro, o de sempre, quando não tenho como prender, é o famoso garantia da ordem pública. E, curiosamente, essa questão da garantia da ordem pública, ela não é uma cautelar, né, na expressão estrito sensu dela. A cautelar não pode ser uma antecipação da pena e não pode ser também um justiçamento. Precisa servir aos interesses do processo. Questão de segurança pública não é do Poder Judiciário, é da polícia. A polícia que tem que cuidar de segurança pública, não é o Poder Judiciário. Então essa invocação desse saco sem fundo da garantia da ordem pública, ela não pode ser encarada como uma garantia do processo a garantir, a visar a normal tramitação dele, sem qualquer interferência. Somente o que for cautelar é constitucional. E no conceito de instrumentabilidade qualificada sobre as cautelares, confere-se-lhe o caráter de constitucionalidade. Portanto, a garantia da ordem pública é substancialmente inconstitucional, porque ela não serve ao trâmite do processo, acalmar a população, evitar outros tipos de situações. Isso é da polícia, não é do Poder Judiciário. E é muito importante esse segundo argumento, que é a prisão preventiva para a garantia da instrução criminal. E diz o juiz que é para a tranquilidade das testemunhas deporem. Tranquilidade. O senhor sabe quantos depoimentos nós temos até agora, dentro desses autos? 27. Nenhuma testemunha das 27 se sentiu ameaçada ou disse: olha, tenho medo, tenho problema. Nada. No transcorrer do inquérito policial, ninguém foi ao delegado de polícia: olha, senhor delegado, estão me ameaçando, estão me pressionando, é o fulano, é o Beltrano, é o primo do fulano. Nada, absolutamente nada em 27 depoimentos. E aí se usa aquele texto que cabe para qualquer situação, é o pré-impresso. Que as testemunhas possam depor com tranquilidade sobre os fatos que poderia, de forma concreta, deixá-las com receio em prestar depoimento contra a pessoa dos acusados, casos esses se encontrem em liberdade, prejudicando a verdade real. A busca da verdade é o tal da busca da verdade real, que tem muita gente que acredita nisso hoje.
Mas o grande enfoque é o seguinte: qual é o ponto nevrálgico para se decretar a prisão preventiva para garantia da ordem pública? Não tem. Não tem explicação nenhuma. Pelo menos o magistrado não apontou uma. E não tem, e por isso que ele não apontou, porque não tem como apontar. Agora, no segundo argumento da prisão para garantia da instrução criminal, ele se prende a um único fato: que as testemunhas tenham tranquilidade. Ora, as testemunhas tiveram tranquilidade, esse processo já roda, esse inquérito já roda até agora quase 9 meses. Em 9 meses, 27 pessoas ouvidas, todas as diligências foram realizadas, não houve problema algum quanto a isso. E o magistrado, então, num exercício de futurologia, que elas possam depor tranquilamente. Ué, mas elas depuseram tranquilamente. Não houve nenhum fato intercorrente que sugerisse o acolhimento desse argumento da prisão preventiva para a garantia da instrução pública. Ela nunca se viu ameaçada. E a ordem pública, pela prática do crime, seja ele qual for, ela sempre é abalada. Um homicídio, um roubo, um latrocínio, obviamente que abala aquela situação pública. Mas isto, repito mais uma vez, é problema da polícia se houver uma coisa dessa. Não se pode, para garantir a ordem pública, para evitar uma reincidência, que não é o caso aqui, a reiteração delituosa. É futurologia. Como é futurologia, que ele nem diz, na verdade ele não diz qual seria o temor das testemunhas. Ele só diz que é para o conforto e tranquilidade, para deixá-las com receio de prestar depoimento. Que receio? No que se funda esse receio? Aonde ele buscou esse receio? Só ele pode explicar. Mas para efetivação da garantia de uma prisão preventiva, de uma antecipação, uma inversão da regra constitucional da liberdade para a exceção da prisão, é um passo. O Joaquim, que é o paciente aqui, então, ele preenche todos os requisitos para, inclusive, se ver alcançado pelas medidas cautelares substitutivas à prisão preventiva, que parece um horror em determinadas comarcas. Esse caso é de Sorocaba. Quando fala isso, arrepia a pele de muitos magistrados aí de primeira instância, né? Porque é mais fácil prender do que soltar, argumentar ou fazer uma questão de substituição da prisão preventiva. Eu chamo a atenção de Vossas Excelências que nesse primeiro argumento da garantia da ordem pública, vejam como é complicado esse negócio de não individualizar. Diz o magistrado que os delitos são graves. Todo delito é grave. O delito de homicídio é grave. Mesmo em caso de legítima defesa, é grave. É tirar da vida de alguém. Toda a encenação em cima da prisão preventiva é fundada nos atos investigatórios policiais, que deverão ser submetidos ao contraditório e aí sim, se confirmados, serão constituídas provas. Mas esses atos têm o poder de determinar a prisão preventiva de alguém. E isso tem que ser revisto com muito cuidado. Lá pelas tantas, diz o seu magistrado, sua quem? Sua personalidade delitiva e alta periculosidade. De quem? Se são 3. Ele usou este parágrafo para todos os 3, sem individualizar, sem anotar a participação ou não participação, enfim, o que ele tinha em mãos. A sua personalidade. Sua de quem? Não se sabe. E mais à frente ele diz que o perigo da manutenção da sua liberdade colocaria em risco o processo. Quem é a sua? Quem é a personalidade que a manutenção da liberdade levaria a um problema processual? Então, não há individualização. Os 3 são tratados no singular, como se fosse uma pessoa só. Eles não são uma pessoa só e, portanto, essa decretação de prisão preventiva com a devida vênia é o exemplo clássico do que não se deve fazer, daquilo que o Poder Judiciário, na mais alta corte de São Paulo, que é o nosso Tribunal de Justiça, precisa rechaçar. Não é assim que se age. Não vou prender. Bom, o que eu faço? Bota aí a ordem pública. E ali cabe qualquer coisa, como coube aqui, sem explicação nenhuma de nada.
E para as testemunhas, que receio, que ninguém, ao longo de 9 meses, 27 depoimentos, ninguém reclamou de nada. Então, o pleito da defesa, senhores desembargadores, é a revogação da prisão preventiva pela falta de conteúdo jurídico, fático, para a decretação da prisão preventiva. E, alternativamente, e a defesa sempre tem que ter uma alternativa, né, é a questão da substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares, especificamente para o paciente Joaquim. Não falo em nome dos outros. É o pleito da defesa. Excelentíssimo. Muito obrigado, doutor. Obrigado, doutor Maurício. O senhor está com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente, senhor relator, senhores desembargadores, senhor professor, uma atenção sua manifestação. E eu tenho a impressão que cada um tem uma Constituição Federal própria para ser exibida, para ser lida, para ser exercitada neste país. Eu me lembro que quando a publicação da Constituição Federal houve uma determinação no ato das discussões transitórias que a gráfica do Senado Federal deveria fazer publicação tão único